Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma live do Lá e de Volta outra vez, né? Nossa série de lives aí na quarentena, sempre com um convidado muito especial. E hoje a convidada é minha querida prima e psicóloga Thaís Tenório, né? Alguém que eu convivo desde pequeno, praticamente minha irmã, né? E tenho a honra também de partilhar da profissão com ela. Né? A gente vai conversar um pouquinho sobre liberdade em tempos de crise. E aí, Fabi, boa noite. Oi, Carla. Oi, Gerlane. Vão chegando, boa noite, boa noite. Vão se acomodando. Deixa eu convidar a Thaís para cá, para a gente começar esse bate-papo. E aí, mano, meu amor tá por aqui também, Amanda. Oi. Eu acho que ficou. Deixa eu pegar um fone. Ahá! Tá. Olá! Boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês estão vendo bem, estão ouvindo bem a Sim, gente é aqui. importante saber, principalmente aqui, Ed. Tá com Acho que retorno ou está. não, não sei, acho que tá tudo certo, né? O pessoal tem que dizer, olha, minha tia também, Primeiramente, né? né? A Neide, Juliana, todo mundo aqui, a A família toda, família, né? acho que A aquele velho Débora, telefone sem fio vai passando para um para Jus, outro, justamente, né? tipo, mais um Primeiramente, programa também. agradecer, né, o convite. Como você estava dizendo, né? Não somos nada desconhecidos, né? Inclusive, trabalhamos um tempo, né? Curto, graças a Isso, Deus, né? Porque é sinal que as coisas deram certo. Mas isso, estamos aí nessa parceria sempre e com vamos certeza. falar de liberdade. Então. Vamos lá, pois é. Cadê Bernardo? Bernardo, eu disse para ele, olha, filho, silêncio absoluto, o coitado tá ali, realmente. É a hora do joguinho dele que eu deixo ele brincar, ele tá bem ali, ó, ao fundo. B, dá tchau Ai, aqui, que ó. dia. Participação mini, especial. É, Se ali, tiver algum papel, já sabem. com certeza, né? Eu tava conversando com o Thaís um pouco antes nessa semana e tinha perguntado a ela, né, a sugestão de um tema para a gente conversar e ela deu a sugestão do tema liberdade porque tanto ela quanto eu a gente está vendo na clínica, né, muito essa temática chegar, né, nas sessões, das pessoas estarem E eu acho que principalmente completamente agora nesse contexto de confinamento, né, onde as pessoas não isso, se sentem livres, porém liberdade é muito mais, né, amplo do que só ir e vir, né? perfeitamente, perfeitamente. Né? E eu acho que é um tema muito pertinente, não só nesse momento de confinamento, né? Mas como um todo, né? A experiência humana como um todo é uma experiência de liberdade e a gente vai começar a conversar sobre isso. Thaís, eu queria que tu começasse falando justamente sobre como é que tem sido esses atendimentos dentro dessa perspectiva do confinamento e de que forma essa questão da liberdade ela tem aparecido. Né? Foi uma coisa, né, que até quando você me convidou, já me veio o estalo, porque não é uma coisa que eu partilho somente da minha experiência agora, né, de estarmos parados em casa, né, mas Isso, até da própria clínica, antes da gente parar, já vinha esse medo, né, de e agora, como é que a gente vai ficar em casa, trancado, sem sair, sem atendimento, sem nada? Calma, gente. O é, atendimento a gente resolve, né? Ainda tem a saída do virtual, né? Porém, eu acho que, na verdade, essa questão do confinamento eu acho que fere muito a questão de. E agora a gente vai ter que estar realmente em casa, com a gente mesmo, com exato. aqueles que estão conosco, né? Com as pendências que a gente vai deixando para quando tiver tempo, né? E aí a gente vai ser obrigado a se deparar com essa realidade, né? De que agora eu tenho que estar comigo mesmo, com os que estão convivendo comigo, e de que forma isso vai acontecer, né, de maneira positiva. Eu achei interessante por isso que eu falei, porque eu tinha colocado uma caixinha de perguntas e uma das pessoas comentou, né, que nesse período tinha percebido a importância da nossa liberdade, né? Talvez naquele momento ela fixou realmente nesse fato da gente poder ir e vir,
né? Mas como a gente estava vendo, liberdade tem vários tipos, né? Não só o fato de ir e vir, mas o de pensamento, o de sermos quem somos, né? A expressão, tudo isso são várias maneiras que a liberdade vai aparecer. Né? No Isso, contexto isso. agora dos atendimentos, eu tenho percebido muito uma divisão também, assim, ao mesmo tempo que as pessoas precisam, né? Eu preciso do acompanhamento ainda. Muitas ainda têm um receio do online. É como que, será que é a mesma coisa? Será que eu vou conseguir conversar numa ligação, né? Eu digo, gente, praticamente isso aqui, como a gente está fazendo, né? Só Isso. muda que nós estamos, de fato, presentes com a pessoa. Então, eu tenho percebido muito essa divisão. A maioria das pessoas, inclusive, optaram esperar, né? Para quando voltar pessoalmente. Mas eu digo sempre, aquela sugestão, não custa nada a gente tentar, né? Vai que a gente gosta da experiência e vê que funciona, Sim. né? Não sei se para você está sendo do mesmo jeito, Uhum. né? Mas da minha parte tem tido essa Uhum. divisão mesmo, do Sim, medo do virtual também. sim, sim. E eu acho que isso é fundamental a gente trabalhar, porque chega num momento, meu querido Daniel Ourix acabou de entrar. Daniel, abraço para você. Né? Foi uma das melhores lives que eu fiz na vida, foi com o Daniel, sobre amor, semana passada. Né? Mas voltando ao tema, né? Voltando à nossa conversa, eu percebi também essa questão. Primeiro, antes um pouquinho desse fechamento, desse confinamento, né? Eu vi muita gente preocupada justamente com isso. E agora? Está todo mundo parando, as coisas estão parando, e a gente vai parar também, sabe? Eu vou acabar parando também, no final das contas. E eu sempre dizia, olha, sempre vai ter a opção de a gente fazer online. A gente pode fazer online, isso não é um problema, né? E muitas pessoas, durante esse período, na penúltima semana, né, 2 semanas atrás, eu vinha conversando com cada cliente pessoalmente, justamente isso, olha, eu vou dar a opção de fazer online, mas eu vou entender se você quiser suspender, Sim, né? E porque nem todo muitas mundo pessoas, se adequa, né? Prefere o contato ali no isso, momento, né? isso. E aí muitas pessoas suspenderam as sessões, muitas pessoas, não foram poucas, né? E algumas migraram para o online. E no formato online, a pessoa já percebeu ali que talvez não tenha realmente tanta diferença, né? Uhum, Claro que a presença, né, a nossa sim, presença física, o olhar no olho ali diretamente, ela tem o seu impacto. Mas o atendimento online, ele dá também essa possibilidade, essa liberdade da gente poder atender, né, as pessoas em qualquer momento, de qualquer forma. Eu atendi essa semana uma cliente minha, ela estava de pijama, né? Então, isso é uma... inclusive, acho que nesse momento onde a ansiedade, as coisas vão aflorando mais, né? Quem já passava por algum transtorno tem a Isso, tendência de repente a aumentar um pouquinho, isso, perfeito. né? Com essa incerteza, com o cenário, o medo, né? O pânico. Aham, E aí é um momento bem necessário, eu acho, de se isso, utilizar de outras ferramentas, isso. né? E Não assim, eu estamos já vinha, distantes, só a distância de uma mensagem, uma ligação. isso, eu já vinha atendendo online, né, desde o meio do ano passado. Eu já tinha outros clientes online. Eles Sim, permaneceram, né? Mas para muita gente é novo. Mas o ponto principal para mim dessas 2 primeiras semanas, digamos assim, é justamente da gente pensar o quanto a gente tem na nossa vida essa liberdade de ir e vir, a liberdade de se vestir, de escolher uma roupa, de escolher as coisas, de escolher o que fazer durante o dia, né? E como a gente acaba, no final das contas, quando a gente perde isso, sempre. O Freud é muito significativo aqui, porque ele vai dizer, né? Sempre quando falta é que a gente sente, sim. né? Quando a gente se priva, aperta o negócio, né? Isso, é quando a gente. Falta trabalho, que falta faz usar uma calça jeans, que falta faz a gente tomar um sorvete, né? Exato, exato. Eu estava comentando com o Paulo Vitor, com teu irmão, o quanto eu tô com saudade de vocês, né? De ir aí, de brincar com o Bernardo, de ver vocês, conversar com Sim, ele, tomar um café. Então, isso faz parte da nossa liberdade e só quando a gente se priva, é um dos grandes paradoxos da humanidade, né? Só quando a gente se priva, só quando a gente perde aquela ideia, só perde, só vai dar valor quando perde, sim. né? Ou E espera essa, piorar para poder fazer alguma coisa a isso, respeito de algo, perfeito, né? perfeito. Sim, E essa liberdade também, é importante que a gente diga isso, é uma coisa que eu sempre aponto para os meus clientes,
essa liberdade não é só liberdade material de se locomover, de ir e vir, mas é uma liberdade existencial de tomar determinadas decisões. Sabe? O Viktor Frankl, ele sempre diz, né? Quando eu não posso mudar a situação, eu estou sendo arrastado para o momento de mudança de mim mesmo. Né? Se eu não posso mudar a situação, eu tenho que me mudar nisso tudo. E nesse momento de confinamento é que isso acaba ficando cada vez mais claro. Né? Isso explode na nossa cara de uma forma mais crua, mais nua, né? Mais direta. A gente tem pouquíssimos recursos agora. Você não pode mais estar tanto indo na rua. Você não pode, a gente não pode mais se encontrar lá na República, né, para tomar um café, Point. eventualmente, né, o ponto de encontro ali toda vez. A gente não pode mais estar na casa um do outro. A gente não pode mais ir na casa dos amigos. A gente não pode mais estar com um amigo dentro de casa, inclusive, né, pelo Sim. menos por enquanto. E a gente precisa entender que não é porque eu estou materialmente privado dessas coisas que significa que a minha liberdade também está privada. É como você muito bem falou, eu estou à distância de uma ligação, eu estou à distância de uma mensagem, E sabe? Eu que tô... bom que hoje temos esse recurso, né? Porque já pensou em épocas, né, muito mais passadas que não Isso, teria realmente essa possibilidade, né? Talvez perfeitamente. para teria demorar, mas, né, eu acho que não tem como fugir, né, de liberdade e responsabilidade, né? Talvez por Perfeitamente. isso pese um pouco, porque a Isso, liberdade, quanto maior, mais responsabilidade eu tenho com aquilo. isso. Né? E talvez esse o medo, né? Que são, tá ligado, como você diz aí, as escolhas, né? Eu vou Uhum. ser responsável por escolhas. Então, o Exato. processo de liberdade nem sempre também é muito confortável, né? Porque o fato de escolher, Uhum. né, o que a gente vai fazer, sejam pequenas coisas, né, ou grandes, gera muita angústia também, porque é o peso também do que é que isso vai Isso, perfeito. trazer como consequência, né? E eu não tenho Exato. isso muito palpável, eu não tenho certeza das coisas, né? Exato. E é preciso, né? Tem uma frase que eu gosto muito de Sartre, que ele fala justamente isso, né? Ser livre nos torna responsáveis diante da escolha, né? Isso. Então, é muito mais fácil, inclusive, acho que você me entende bem, né? No sentido até clínico. É muito Uhum. mais fácil quando alguém me diz o caminho, né? Quando eu digo, ó, faça tal coisa. Você tem que seguir isso. São aquelas perguntas que a gente recebe na caixinha de perguntas, né? Já Olha, esperando assim. eu É, tô o que é eu que tô no tem que meio de fazer? uma crise, o que é que eu faço? Eu não sei, eu não sei o que você vai fazer. Não sei a tua Você situação. espera que você diga, olha, você Isso, vai ter que fazer tal coisa. É muito mais fácil, porque se der errado, eu vou dizer, a culpa foi de Mateus que disse que eu tinha que seguir tal caminho, mas eu isso. tinha a escolha de seguir pelo caminho dele ou não. Uhum. Né? Eu digo sempre isso para os meus pacientes. Se engana que pensa que o psicólogo vai resolver a sua vida. A gente pode até sugerir, mostrar caminhos, mas você que tem que escolher. Eu Isso, vou ouvir o que Mateus me disse, eu vou seguir ou eu simplesmente vou ignorar. Tudo é uma escolha, né? E são isso. responsabilidades. E aí eu acho que nesse momento, inclusive, pesa isso, né? Porque eu não vou conseguir fugir de responsabilidade. Não, Talvez de agora forma até nenhuma. mais, porque arrumar, né? Até o fato de se confinar a uma responsabilidade social. Uhum. Poderia seguir ou não. Eu Isso. acho que isso mostra também a liberdade. Estamos seguindo, ótimo, mas ninguém também está ali, né, digamos assim, Ninguém tá obrigatório. apontando, ninguém tá apontando arma na sua cabeça para você ficar em casa. Ah, ela sair para... Não. É uma questão, é liberdade, mas Uhum. também eu acho que a liberdade, ela não faz a inexistência do outro, ela precisa também do outro. Da mesma forma que eu sou livre, eu tenho que respeitar a liberdade do outro, Uhum. né? E o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, não pode ferir o outro. Né? Uhum. Não é porque eu simplesmente estou livre para fazer o que eu quiser que eu vou fazer sem consequências nenhuma. E as outras pessoas, e a família, né? E a religião, e os caminhos que a gente tem de limites. Uhum. Né? Na verdade, nós somos bem limitados. Né? Se a gente Isso. parar para pensar, Total. tem os limites Totalmente. sociais, né? Religiosos, familiares, do grupo que a gente vivencia. Então, talvez a gente não seja aquela liberdade que todo mundo Isso. talvez idealize de, sou Isso. 100%, né, livre. E assim, o próprio Viktor Frankl tem uma das coisas que eu acho mais fantásticas na logoterapia é quando o Viktor, em pleno campo de concentração,
ele entende que eu não posso fugir da minha realidade, eu não estou livre, eu não posso simplesmente sair do campo de concentração, Sim, né? Mas eu posso tornar essa experiência do campo de concentração, vivenciar essa experiência de uma forma diferente. Eu sou livre não do campo de sim. concentração, mas eu sou livre para tornar o campo de concentração outra coisa na minha vida. Eu não sou livre da minha circunstância. Eu sou livre para transformar a minha circunstância. Né? Né? E de repente, mesmo se ele fosse livre, né, de sair do campo, eu tive a escolha de sair. Talvez Uhum, aquilo ainda ali na cabeça, de alguma forma, iria martelar em algum momento. isso, Eu escolhi sair, não vivenciei, tentei fugir, mas na verdade não consegui. exato, Né? Faz exatamente. parte. E quando ele trabalha isso clinicamente, né, quando ele mostra que, olha, nós somos limitados, eu sou homem, eu não posso engravidar, tem um limite aí. Sim. Eu simplesmente não posso engravidar, isso é um limite biológico, isso é um limite existencial. Não vai acontecer comigo. Eu não posso engravidar. E eu tenho que lidar com o fato de que eu não vou engravidar. Então, eu não sou livre da minha biologia, da minha estrutura, da minha fisiologia. Né? Há uma hora atrás, eu estava tendo uma crise de rinite aqui, estava espirrando que nem condenado. Né? Eu não sou livre dessa condição Sim. biológica, mas eu tenho no mínimo dois caminhos. Ou eu poderia simplesmente me vitimizar, cancelar a live porque eu estava com uma Reclamar e crise de, ficar de rinite e ficar reclamando e chiar. Ou eu posso simplesmente, olha, eu vou me acalmar, vou tentar curar essa crise agora, tomar remédio, vou tomar um banho quente para ver se ajuda e vem para cá. Isso é responsabilidade. E aí o Frankl complementa, né, a ideia de liberdade do Viktor Frankl. Ele vai dizer, olha, toda liberdade ela tem um contrapeso, que é a responsabilidade. Senão, a gente vai degringolar isso numa libertinagem, né? A gente não é livre para fazer o que a gente exatamente. quiser. Eu não posso simplesmente sair nu andando no meio da rua. Sabe? Não, não dá para, isso não pode acontecer. Existem limites. Existem Né? Eu lembro limites muito claros aí. de história, a lendária Tiedinha do Santa Sofia, não sei se vocês já pegaram ela, e era uma das coisas que ela mais falava em sala de aula. Não confundam liberdade com libertinagem. Exato. Né? Porque é justamente isso, né? A libertinagem é esse tipo de liberdade aí que, eu vou Isso. sair nu, eu quero sair, eu vou falar na Aham. sua cara o que quiser porque eu tô com vontade, e não é assim, Isso, né? Temos perfeito. limitações, e eu acho que a liberdade existe aí, onde eu entendo, compreendo quais são os meus limites, né? Dentro daquela condição, daquele grupo, da sociedade, da religião, eu entendo quais são eles, Aham. né? Eu consigo aceitá-los Isso, e sei trabalhá-los na minha escolha de uma forma tranquila, livre. Né? isso. Não vai ser uma prisão, não vai me aprisionar. Esse limite não vai me limitar. Parece até estranho, né? Mas é esse limite que talvez possibilite essa liberdade plena, Isso, exato. aceitando, Isso, né? Não claro, o negando. limite, o limite da forma, né? Ele não limita, ele dá forma, apenas da forma, né? E eu acho que a gente pode resumir isso numa frase. Eu não lembro nesse momento quem fala, não lembro se é o Franco, não lembro se é o Sartre, não lembro se é outra pessoa, mas que diz assim, olha, liberdade não é fazer o que se quer, não é fazer qualquer coisa, mas é querer o que eu faço, né? É Sim, escolher de fato aquilo que eu estou fazendo. Isso é liberdade. Não é simplesmente dizer, olha, a faculdade me impede de fazer, sei lá, eu tenho uma prova amanhã, então a faculdade me impede de sair hoje com os meus amigos e comer uma pizza. Não, a faculdade não te impede. Tá? Você pode ir atrás, você pode comer a pizza, você pode não estudar. Agora, aceite que há consequências. Para você fazer ou para você não fazer algo, há consequências do mesmo jeito. E eu sempre digo aos meus clientes, olha, não interessa qual caminho você vai escolher, você vai agir ou não vai agir. Mas vão haver consequências dos dois lados, elas só vão ser diferentes. Sabe? Elas só vai eu ser acho que isso diferente. é o peso, inclusive, né? Que as pessoas muitas Isso. vezes têm problemas com tomadas de decisão ou têm medo. Primeiro porque, como você até estava falando, não sei se foi ontem com o Eduardo, foi alguma outra que eu vi e me lembrei muito disso, até por conta de um paciente, né? Quer dizer, eu tenho muito medo de escolher porque eu sei que se eu escolher A, automaticamente B, C e D, eu não vou poder, Isso. né? Porque nem sempre dá para a gente fazer tudo. Tem momentos que a gente vai ter que realmente optar por alguma coisa e Exato. automaticamente excluir outra, né? Mas a vida é assim, eu digo para ele, é de escolhas pequenas, se eu vou tomar café da manhã agora, ou se eu tomo banho primeiro, até coisas
muito maiores, Isso. Exato. né? E é assim que a gente vai construindo Isso. a nossa verdadeira vida e liberdade, Uhum. né? Tem que arriscar, a gente tem que escolher, a gente tem Claro. que se colocar. Né? Até você estava falando esses dias também, né? Que alguém perguntou, né? Como é que se acha o sentido da vida? Sim. Na memória já me veio automático. Vivendo, véio, vai fazer como? É, pois Né? é. Vai ficar só olhando, esperando? Não, a gente tem que viver, Uhum. né? E temos essa liberdade de viver. Exato. Né? E eu acho que isso é fundamental. Eu estava lembrando de um pequeno conto do Guimarães Rosa. É um conto curtinho. Que o pai está andando com um menino na cidade e eles avistam uma escavadeira demolindo um prédio. E o menino olha para aquela cena e diz assim: Olha, pai, estão construindo um terreno. Então, olha o que a criança percebeu. Ele não vê a destruição de um prédio, ele vê a construção de um terreno, ele vê uma liberdade que talvez a gente não veja. Né? A pureza da criança. Que pena que acaba se perdendo, né? Realmente. Isso, exato. E aí ele, poxa, estão construindo um terreno, sabe? Eu não estou simplesmente destruindo um prédio. É a mesma coisa de ter uma história que contam, né, de três pessoas que estavam construindo uma catedral. E alguém passa e pergunta: o que é que você está fazendo? E os dois primeiros respondem: eu estou trabalhando. E quando ela pergunta ao terceiro, o cara levanta e diz assim: eu estou construindo uma catedral. Veja a diferença, É. né, entre eu estou trabalhando, qualquer um pode fazer isso, e eu Às vezes eu estou nem construindo. vejo o valor daquilo, é apenas um serviço que eu estou prestando e eu vou receber alguma Isso, coisa, exato. né? Mas nem vejo o sentido daquilo. E o outro, não, eu estou construindo uma catedral. Sabe? E isso é fundamental, é essa liberdade diante de uma situação igual para todo mundo. Os três estavam trabalhando, o pai e o filho viram a mesma situação, mas cada um dos personagens se abriu para aquilo, né? Foi livre para olhar para aquilo e capturar um sentido que talvez de imediato a gente não capture. Né? É isso que a arte faz, por exemplo. É isso que um bom quadro faz, é isso que um bom livro faz com a gente, né? A grande arte, de fato, aquela que de fato dota a nossa vida de sentido, né? Entrega sentido para a gente, entrega uma experiência que qualquer ser humano, seja aqui, seja na Inglaterra, seja em qualquer lugar, vai viver. E isso é Exato. fundamental da gente entender, porque a gente muitas vezes se prende a uma liberdade material, né? Eu não tenho dinheiro suficiente para fazer as viagens que eu quero, eu não tenho dinheiro suficiente para comprar as coisas que eu quero, para viver as experiências que eu quero, e a gente se vê preso, né? Ah, eu estou preso, eu não posso fazer tudo o que eu quero, certo? Beleza, Às vezes nem pensa em outras coisas, outras isso possibilidades que aquela minha realidade, né, pode trazer pode proporcionar. Ai, de tudo. Bernardo. Eu acho que aí entra muito a percepção das coisas também, Isso. né? Como você estava falando aí, as pessoas vivendo uma mesma realidade, uma mesma coisa, mas vêm de formas totalmente diferentes, né? Uhum. Inclusive agora podemos incluir isso, né? Nessa, digamos assim, nessa tragédia, nessa crise, né? Isso. Quantas pessoas, acho que a maioria, né, vê realmente esse lado do tédio, do não poder sair, de não poder Uhum. ver os amigos e esquecem de outras coisas que elas podem, inclusive, estar fazendo, né, Sim, se melhorando, né? exato. Mas a gente foca muito no problema, Uhum. né? E a solução e as coisas positivas vão ficando para lá. É. Eu sempre digo que o meu trabalho é focar na solução. Não, vamos primeiro encontrar uma alternativa que faça sentido e a gente vai construir esse caminho. É bem simples isso, sabe? Então, muitas vezes a pessoa está ali, não porque ficar em casa é muito chato, porque eu estou com meu pai, estou com minha mãe, estou com meu primo, estou com meu sobrinho, estou com meu irmão, e começa aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa, mas certo, e você quer o quê no final das contas? Você não pode simplesmente sair, você não vai evaporar, né? Você não vai ser arrebatado. Reclamar também não resolve o problema, você vai continuar lá. Às vezes você até fica com Isso, uma carga de estresse maior, né, e não resolve o problema. exato. E aí tem a outra questão, o que é que você pode fazer? O que é que efetivamente você pode fazer para que isso não seja mais um problema tão grande? Qual a solução disso? É você ir para casa de um tio, ir para casa da sua avó, sair, você ficar mais no quarto, é você conversar com as pessoas, falar sobre isso? Não sei.
sabe? Mas você vai dizer aquela que faz mais sentido para você. E vai arcar com as consequências dessa escolha. Se você quiser continuar reclamando, não vou ser eu que vou dizer a você, olha, para de reclamar. Inclusive, a escolha sua está reclamando, né? Exato, exato. Né? Eu sempre mostro muito isso, olha, está escolhendo isso daqui, essas vão ser as consequências, as prováveis consequências disso tudo, e você vai ter que lidar com isso. Eu posso te dar uma ajuda, eu estou aqui para oferecer suporte, eu estou aqui para te ouvir, mas quem vai sofrer as consequências disso é você. Né? Quem vai lidar com essas consequências diretamente é você. E a liberdade, ela implica exatamente essa responsabilidade de escolha, né? É justamente o que o Eduardo está falando, a vida espera algo de você. O Viktor Frankl sempre dizia, né? Não é o que você espera da vida, mas o que a vida espera que você faça. Né? O que só você pode fazer nesse momento para que alguma coisa aconteça. Né? Nesse exato momento tem algo que só você pode fazer. Aquele abraço do seu filho que só você pode dar, né? Aquela atenção ao cônjuge, ao marido, à esposa, ao namorado, à noiva. Inclusive, há poucos dias, né, semanas atrás, era aquela velha questão de não tenho tempo para isso. Ah, Isso. E como eu agora você queria tem o ter tempo do tempo mundo. de fazer tal coisa. Ah, como eu queria estar mais em casa. E agora que temos o tempo, e aí? O problema é que tem tempo demais e a gente É. tem que ter essa tendência, né, de reclamar, de ver, ah, mas agora eu tenho tempo demais para nada. Uhum. Será que é para nada mesmo, né? E as coisas que você estava aí pensando e Isso. questionava que não tinha tempo, por que não fazer agora? Uhum. Né? Eu até me incluo nisso, né? Ah, eu não tenho tempo para uma academia. Aí surgiu. Aí agora, mas a academia está fechada, sim, mas tem um monte de exercício aí que você pode Que eu posso pegar fazer em no casa. em casa. Uhum. Precisa de nada, só o seu corpo. Né? A gente parece estar sempre só esperando uma desculpa, realmente, A gente né? Para justifica, né? não fazer. Mas isso É não muda, né, o isso. fato da responsabilidade. Isso é aquela coisa, mesmo você justificando, né? Mesmo você arrumando a desculpa, você ainda está escolhendo arrumar uma desculpa, né? Você E no continua escolhendo sabe que é uma isso, desculpa, isso. né? Até acho que foi como estava vendo um vídeo do Ítalo falando justamente isso, né? Primeiro vem a verdade, a Uhum. realidade e a liberdade. Né? Exato. Você sabe qual é a sua verdade. Você sabe, inclusive, quando você está mentindo, dizendo, é porque essa academia está fechada, não tem o que fazer. Você Uhum. sabe que tem o que fazer. Mas você Exato. escolheu ir lá e não fazer e manter esse discurso, né, de que a academia está fechada, eu vou fazer o quê? Deixa O que é para que eu posso quando fazer? Justo. voltar Exato. ao normal também não vamos Né? procurar. Não, e aí quando volta ao normal, né, tá tudo bagunçado, né? Você tem conta para pagar, tem outras coisas para fazer, ó, não tenho tempo, não tenho dinheiro, né? E às vezes É, só não é prioridade. É o que eu sempre falo, olha, não é que você não tem tempo, não é que você não tem dinheiro, é porque não é prioridade. Porque na hora que for uma prioridade, esse dinheiro vai aparecer, você vai fazer aparecer esse dinheiro. Sabe? Eu sempre falo, terapia, ela só é cara para quem não coloca como prioridade. sim, não é um investimento pessoal, né? Não Exato. vê Né? Assim, então, tem, como um tem gasto a mais no mês. isso, Mas em uma noite de um show gasta muito mais. Com isso, ingresso, com a tem, bebida, com o isso, transporte. isso. Tem clientes meus que toda vez eles chegam, olha, primeira coisa que eu faço quando o salário cai é pagar terapia, sabe? Porque sabe entender o valor. Não é uma questão de preço, é uma questão de valor, Exatamente. né? É uma questão de valor, é isso. E quando a gente entende, né, que é uma prioridade, cuidar da saúde é uma prioridade, e aí você vai fazer todos os exames médicos possíveis, cuidar da saúde mental, cuidar do corpo, né, qualquer coisa nesse sentido, quando a gente entende isso, no final das contas, que a gente simplesmente precisa priorizar certas coisas na nossa vida, e o tempo todo a gente está comunicando as nossas prioridades. Quando a gente escolhe determinadas coisas em detrimento de outras, né, eu escolho ler do que ficar com a minha mãe, eu escolho ficar no celular jogando do que ficar com meu filho, ou eu escolho assistir uma série em vez de ler um livro. A gente o tempo todo está comunicando uma prioridade, sabe? E nem sempre isso é ruim, não é, nem sempre a gente está se sabotando. É Sim, simplesmente uma prioridade que a gente tem dificuldade de reconhecer. Por quê? Porque a gente criou uma ilusão na nossa cabeça, né, de que nós somos pessoas perfeitas. Eu sou um filho perfeito, eu sou um amigo perfeito, eu sou um profissional perfeito. Quer dizer que você não precisa de nenhuma ferramenta profissional para se aprimorar. Você não pode usar esse tempo da quarentena para estudar. Né? Você não está de férias, para começar.
Segundo, eu sou um amigo perfeito. Quantas vezes você falou com seus amigos durante a quarentena? Quantas vezes você ligou? Você fez uma chamada de vídeo? Né? Quantas vezes você sentou para estudar, para ler alguma coisa? Eu estava pensando esses dias que eu sempre quis aprender a tocar violão clássico. Eu toco violão, mas eu aprendi só. Né? Mas eu quero tocar violão clássico. Eu adoro, eu gosto de ver vídeo de violão clássico. Sempre gostei muito de assistir, de ouvir. Eu disse, poxa, eu estou no momento perfeito para isso. Não teria desculpa. Tem vídeo aula na internet de graça se eu quiser assistir. Tem violão em casa. Eu posso começar a ver isso. Aí eu começo, eita, mas tem material em PDF que eu não vou ter impressora para. Ó, desculpa. Que eu não vou ter impressora para imprimir. Que eu não vou ter isso, eu não vou ter isso. Então, a gente vai se justificando e a ideia, a liberdade que a gente tem é de começar com aquilo que a gente tem. Né? É de simplesmente começar com aquilo que a gente tem e onde a gente está. Né? Então, se eu tenho, pronto, eu estou usando essa quarentena, uma das minhas prioridades na quarentena foi de usar para colocar em dia os meus estudos, principalmente as lives que eu perdi, né? As lives de quinta-feira do Ítalo sobre psicologia, né? Outros cursos que eu tenho para fazer, eu estou colocando em dia aos poucos, e principalmente para diminuir a quantidade de livros na minha lista de leitura. Estava imensa, eu estou conseguindo diminuir, são prioridades que eu E estou leitura e colocando. livro é aquele negócio, você vai ocupando, mas nem leu ainda os que tem, ainda tem mais, vai Isso, chegando vai e chegando. fica perdido. Pois é. Então, assim, são prioridades. São prioridades. Então, eu deixo de assistir um episódio de série para estar lendo. Né? Às vezes, eu deixo de ler para assistir um episódio de Uhum. série, mas é aquela coisa. Eu preciso entender que sou eu, é a minha responsabilidade diante disso. E Quem não vai sou lidar. perfeito. Exato, não quer dizer que eu queria ler 100 páginas por dia. Beleza. Né? Débora dizendo que eu não sou humano. É... Então, assim, eu não sou perfeito. Eu não vou Eu acho que isso conseguir. é uma cobrança das pessoas, eu até digo, né? Ninguém, a gente tem que agradecer, inclusive, o fato da gente não ser perfeito. Uhum. Porque está mostrando que a gente sempre tem algo a A melhorar, melhorar, a claro. aprender, a aprimorar. A liberdade também é isso. Ela vai nos dar autonomia, ela vai nos dar confirmações, ela vai nos dar um caminho, né, de Uhum. descobrir outras coisas, de crescimento. Isso. Né? Então, é bom a gente não ser perfeito. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa consciência e não se cobrar tanto. Né? Até porque tem muita coisa do momento, né? Tem dias que realmente, eu digo, não vamos se cobrar, porque tem dias que realmente a gente não está afim de ler e Isso. de fazer nada. Ah, eu só quero ficar deitada pensando no nada, ouvindo música. Ok, Tá. Uhum. hoje tá bom. Você não precisa se cobrar por isso. Né? Eu Uhum. acho que a gente precisa ter como você falou aí, né? Essa questão do perfeito. Né? Eu acho que até essa questão da liberdade, da escolha, acho que Uhum. o peso maior, como você estava mais ou menos Uhum. falando aí, alguns exemplos, é o medo da consequência, na verdade. Uhum. Talvez não seja nem o fato de escolher algo, mas o que é que essa escolha vai me trazer e se der errado? E se era para eu ter escolhido outro caminho e não esse? Uhum. Como se as coisas fossem engessadas, que a gente não pudesse tentar de outra forma, né, ou Isso. vivenciar de outra forma. E não somos engessados, somos dinâmicos. E se não der certo, vamos tentar de outra forma. Uhum. Né? Inclusive, você vai ter esses caminhos para escolher. Ou eu vou tentar fazer diferente, ou então, pronto, já deu errado, desisto. Isso. Né? Mas Na somos primeira, na dinâmicos. primeira queda permanece no chão, né? Em vez de levantar e tentar novamente, eu sempre digo, olha, o problema não é levantar, o problema é cair. Sabe como é que você cai? Você cai se espatifando todo, você vai permanecer no chão, de fato. Agora, eu vou ser a pessoa, como psicólogo, ser a pessoa que vai estar te cutucando o tempo todo ali no chão, pra você levantar. Até você conseguir se segurar nas próprias pernas e dar passos importantes. Sabe? Mas esse levantar não é um levantar simplesmente para tentar do mesmo jeito. Não, você já sabe que deu errado daquela vez. Sim. Sabe? Então tenta de outra forma. Né? Vamos tentar, sei lá, aquela pessoa que faz um cronograma de estudo, eu atendo muito adolescente, né? Eu tenho uma parceria com a professora Kleber, e E eu esses atendo é que se cobram, né, isso, ao demais, planejamento. demais. E aí chega, não, porque eu não consigo estudar 12 horas por dia. Tá certo, você estudava quantas antes? 3. Peraí, tu quer quadruplicar tuas horas de estudo assim do nada. Só, Quando, na porque tu verdade, você não quer. fazia nem metade. É. Então assim, ó, vamos fazer o seguinte, estuda essas 3 de um modo mais sério, de um modo mais firme, durante um tempo, e naturalmente a gente vai acrescentando as coisas.
é aperfeiçoar. A gente não parte de um plano perfeito, sabe? A gente parte do simples e vai aperfeiçoando. Ninguém nasce Processo. sabendo. Exato, é processo. Sabe? Veja a Inclusive, a diferença. terapia, né? É um processo, não vai Isso, chegar hoje na isso. sessão que já vai sair perfeito, Eu radiante, sempre, eu né? sempre, eu sempre me coloco, como eram os meus primeiros atendimentos. Aquela insegurança, aquelas primeiras Uhum. coisas. E o primeiro de todos, então. Eu lembro como hoje meu primeiro atendimento, né? E hoje, como é que as coisas estão? A diferença que é, sabe? E não foi de uma hora para outra, titio. Então, assim, não é de uma hora para outra. Você não vai ter resultado de uma hora para outra. Bernardo não vai crescer de hoje para amanhã, sabe? Aparece que sim, mas não foi de hoje para amanhã. Justo, É sabe? verdade. É o imediatismo, né? A gente quer o Né? resultado pronto agora, não quer saber E, como e foi a chave da gente entender tudo isso está exatamente no contrário. A gente ama o resultado, mas a gente detesta o processo. A gente quer emagrecer, mas a gente não quer passar por dieta pela academia. Né? E é o É a mesma contrário. coisa, eu quero chegar no destino da viagem e não aprecio o caminho, Isso, eu né? A gente só preciso quer chegar lá. amar o caminho. Né? É exatamente Bernardo exercendo a liberdade de estar aí junto com a mamãe. Né? Eita, bebê. Esse assessor também maravilhoso, né? Eu Que sabia nós que uma temos. hora ou outra ele ia aparecer. Sim. Pergunta a ele o que é que ele acha sobre a liberdade. Ele tá querendo escutar. Bota aí. É porque fica ruim, filho, de botar. Que o fone da mamãe tá. Tão lindo. Por favor. É. E eu Então, acho que até me lembrei agora, né, dessa questão do peso, né, da consequência, a liberdade, até se a gente puxar, né, para um lado. uhum. Ops, acho que teve algum problema aí na conexão, né, com a Thaís, provavelmente. Vamos esperar um pouquinho aí para ver. Oi, voltou? Voltou. Foi. Travou. Travou, não, travou. Pensando Travou. nesse sentido, né, mais voltado à religião, por exemplo, né, para quem acredita, óbvio, né, a gente tem tanto, né, esse peso da liberdade, as nossas ações, que a gente sabe que o que é que Deus quer, na verdade, né, que a gente Uhum. siga os ensinamentos, pratique o bem, mas que um dia Isso. a gente vai ser cobrado pelo que a gente fez com a nossa liberdade, né, Uhum. com o nosso livre-arbítrio. E aquilo vai ter alguma consequência também, né? Então, Claro. por onde a gente andar, seja qual o caminho for, né, religioso, social, pessoal, a gente vai ser cobrado, Uhum. né? Vai ter esse peso da responsabilidade, Sim, né? sim, sem Então, dúvida. é Isso um é peso de responsabilidade. isso, e é aquela coisa, né? Eu sempre imagino no dia do juízo, eu chegando para Deus e ele dizendo assim: olha, o que foi que tu fizeste daquilo que eu te confiei? Né? O que foi que você fez da sua vida no final das contas? Né? E mesmo para quem não acredita, mesmo para quem não tem a transcendência religiosa, né, no final das contas, ainda assim você é responsável. Você responde pelos seus atos. Né? Tem um livro do Albert Camus, que é um filósofo argelino, né, ele foi amigo do Sartre, inclusive, daquela escola existencialista da primeira metade do século XX, chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome do livro, O Estrangeiro, né? O Estrangeiro de Albert Camus. E é um cara que deliberadamente, aparentemente sem sentido, né? Ele mata um árabe na praia. E ele só se dá conta do que está acontecendo quando ele puxa o gatilho, que vê aquela coisa, ele sai, mesmo assim ele não tem aquele remorso, né? Uhum. E ele é preso e no final você percebe durante o livro, no final do livro, que parece que para ele tanto faz. E Tanto eu fez. sempre faço o link desse livro com Crime e Castigo do Dostoiévski, Hum. né? Que é exatamente o contrário. É o cara que, por ressentimento, ele quer mostrar que o crime perfeito existe. Ele vai matar uma senhorinha que ninguém se importa com ela, né? E vai se sair tranquilo ali. Ele diz, ó, ninguém vai me pegar. E ele vai,
o crime acontece, e ele depois, a consciência dele pesa tanto, ele começa a perceber o que foi acontecendo. E é uma das cenas mais lindas da literatura mundial, é ele confessando o crime para uma prostituta. Né? É lindo, assim, a cena é maravilhosa, dele de joelhos diante dela. É uma verdadeira confissão Até de a joelhos. figura, né, que se Sabe? coloca, né, a prostituta. Exato. Né? E ali ele confessa o Uma pessoa crime. que, inclusive, a maioria, né, vive do erro, Exato, né? exato. E aí ele é Isso. preso depois, ele é enviado para a Sibéria e tudo, né? O que acontecia com os presos políticos russos já no século XIX. Dostoiévski retrata isso muito bem, Crime e Castigo. Então, mesmo que não faça sentido, né? Mesmo que perante a justiça dos homens você não seja pego, você não veja Sim. consequências das suas ações, perante si mesmo, né? Perante a sua biografia e, claro, perante a eternidade, você será julgado. Os nossos atos eles serão julgados perante a eternidade. Né? Uma hora vai pesar. E eles só valem de alguma coisa diante da eternidade. Será que aquilo que eu estou fazendo, olhando para o infinito, olhando para frente, será que isso que eu estou fazendo hoje vai me aproximar do melhor que eu posso ser ou vai me distanciar do núcleo central da minha biografia? Né? Isso é o que eu estava falando ontem. Não existe esse equilíbrio na vida humana. Ou você está Sim. subindo ou você está caindo. Não tem meio termo. Sabe? E isso precisa estar claro para a gente. A nossa liberdade ela não é simplesmente para ser gasta desse jeito. Né? É justamente para que a gente saiba que a nossa existência, isso é uma frase do Neil Gaiman em Sandman, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ele diz assim, a nossa existência deforma o universo. Vê que coisa linda. Pesado. Né? A nossa existência deforma o tempo, a nossa existência deforma o universo. Né? E é uma chance única. O próprio Viktor Frankl dizia que o sentido ele é único, ele é situacional. E é uma hora que se você não age, se você não pega o sentido naquele momento, você não tem como voltar atrás. Né? O abraço que você não deu em Bernardo agora, por exemplo, não vai ser o mesmo abraço que você vai dar quando terminar a live. É outro abraço, é outro contexto, é outra coisa. Né? E essa questão do contexto mostra muito também como a gente, né, preza essa liberdade quando aquilo do contexto nos apraz, né, nos dá prazer, é bom. Então eu me senti mais livre ali porque eu fiz alguma coisa que me deu um prazer, que era o que eu queria fazer e foi bom. Mas se vem algo como uma forma de obrigação, de compromisso, né, de ameaça, aquilo para mim é uma liberdade que é ruim. Porque não vai me trazer, né, esse prazer, esse estar, né, bem-estar, essa sensação de conquistar aquilo que eu queria, mas mesmo estando livre, né? Isso. E essa frustração, né, que é uma das neuroses do nosso tempo, essa frustração existencial, como o Viktor Frankl fala, da gente não realizar o sentido da nossa vida, realizar a missão pessoal que nós somos confiados a partir do momento que chegamos na Terra, é uma das causas de maior procura na clínica. Sabe? Eu vejo pessoas completamente frustradas com a vida. Né? Uma vez eu estava atendendo uma esposa e ela dizendo assim, olha, meu marido, ele não me dá carinho, ele não mostra que me ama, ele não diz que me ama, é tudo a gente briga, tudo é uma discussão. E eu perguntei para ela, ele era assim no namoro? Ela fez, sim, ele sempre foi assim. Eu fiz, bem, quem escolheu casar com ele foi você. Você sabia que ia ser assim. Sim. Né? O casamento não é um arco mágico que a gente passa ali por debaixo e puf, tudo muda tudo. Não. Sabe, você sabe por que você está nesse momento. Sabe? Se a pessoa não está disposta a mudar, se ela não está disposta a entregar a vida dela para outra pessoa, está namorando por quê? Então. Sabe? Então, E aí vem muito o peso disso da mudança do outro, né? Isso. Como eu percebo muito nos discursos, a gente quer que o outro mude. É muito mais fácil eu apontar e dizer, mas fulano não muda, eu já tentei, já conversei, né? Sabe por que você não muda? Né? Mude você, não fique esperando, porque fulaninho só vai mudar se ele vê que ele tem necessidade e ele tem consciência do que ele precisa mudar. Mas se ele não enxergar isso nunca, vai ficar morrendo a vida inteira cobrando uma coisa que nunca vai vir. Isso. E aquela que coisa, você podia fazer diferente.
E é aquela coisa, se não há correspondência na realidade, se você não vê Sim, potência para essa transformação, você está batendo murro em ponta de faca, para que sabe? então continuar também, né, nessa circunstância? Exato. Entra a escolha de novo, Isso. né? Eu E acho às vezes que é aquela coisa, eu sempre falo, olha, se você está casando, eu estava acompanhando um cliente meu que ele desistiu de um noivado há 6 meses do casamento, uma das sessões mais sim. pesadas que eu tive. E ele viu durante a terapia que aquilo não estava fazendo o menor sentido para ele, ele acabou o noivado, né, no final das contas. E uma das coisas que eu disse a ele nessa sessão foi: você está fazendo um juramento, ele era católico, eu disse a ele, você está fazendo um juramento aos pés da cruz. Quando você botar esse anelzinho aqui na mão esquerda, não tem volta, filho. Você não Sim. pode acabar seu casamento, certo? Tá comigo, tá entendendo isso? Eu tô. Mas pronto. Então, pensa uma coisa. Você não vai poder mudar mais a circunstância uma hora que você casa. O máximo que você vai poder fazer é trabalhar junto com a tua esposa ou com o teu marido para que as coisas mudem, para que as coisas sejam de forma diferente. Principalmente, você vai precisar se mudar. Você vai precisar lidar com isso de forma diferente. Se o fato de você ser um casal monogâmico te atrapalha porque você quer pegar geral, quer sair da Uhum. noite e pegar todo mundo, então não casa, então não Sim. esteja namorando. E assuma a consequência de ter um relacionamento Até porque, raso. nesse caso, né, não depende de mim. Tem uma outra pessoa Isso. envolvida que também tem seus sentimentos, suas E demandas, tem, suas inclusive, tem sua necessidades. liberdade. Inclusive, tem Exatamente. sua liberdade. Né? E Né? aquela. E o que é que eu estou fazendo? Não é só comigo, e com Isso, essa pessoa. Né? isso, Como é que vai isso. ser para ela se de repente a gente casa e eu continuo nesse processo, né, de vida de solteiro e não queria, mas honrei um compromisso com ela? O Uhum, problema não é só meu, também tem a outra pessoa. Né? E exato. aí a gente não pode ser egoísta a esse ponto. Né? Ah, Uhum, mas eu tenho que pensar só em mim, no que é que me faz bem para sim, mas você está dividindo a vida com outra pessoa. E sim, você se dispôs a isso, você escolheu isso. exato. E é sua responsabilidade também. Né? Isso Às vezes a vale, gente isso quer vale, fugir, mas não dá. isso vale Né? não é só para casamento, não, tá? Sim, Isso vale para tudo, para a vida qualquer coisa. familiar, para relação profissional, para tudo. Sabe? Ou você, o nosso avô, né, sempre dizia que a única coisa que a gente tem é a palavra, a nossa palavra. A gente não tem dinheiro, a gente não tem nada que vá deixar para outras pessoas assim nesse sentido. Tudo que a gente tem é a nossa palavra. Então, se você não honra nem a sua palavra, nem a sua É, própria fica vida, se difícil. você trai a sua própria biografia o tempo todo, fica difícil, né? Vai fazer o quê, então, no final das contas? É aquela pessoa que o sentido está escancarado. Tá ali na cara dela. Tá tudo bonitinho na cara dela, esfregado assim na cara dela. E ela ainda, meu Deus, e o que é que eu faço agora? Para onde é que eu vou? É tipo um meme que eu tava vendo, a pessoa ora, né? A pessoa tá lá, o menino bebe, fuma, já me traiu, fez um monte de coisa, mas Deus, se não for ele para minha vida, me mostra. Pô, meu Deus do céu! mais quer mostrar mais. Tá Mas, esperando o que mais? É. pois é, você quer que eu faça o quê? Que eu diga, minha filha, não é isso, sabe? Ou então você está ali, o coração açoitado o tempo todo, você não gosta do seu trabalho, você não gosta daquilo que você faz. E Deus, eu quero sair daqui, o que é que eu faço? Sai! Só sai! Sabe? Só. É. Às vezes Então, eu você sempre está digo sempre esperando alguém tomar responsabilidade por você. isso, Né? E não somos mais criancinha, porque até criança, esse daqui desse tamanho, mas também já tem aí. Se eu isso, disser que ele vai cortar roupa, ele diz, não, não quero ir com essa roupa, eu quero ir de tênis, não quero ir de sandália. exato. Né? Então, uma criança, ela já tem, né, Uhum. essa autonomia, essa liberdade, quanto mais um adulto, né, de Justo. 20 e poucos, 30 e poucos anos, que não consegue fazer nada porque está esperando alguém fazer Uhum. por ele ou empurrar. Né? É, Porque tem que nem empurrando, parece que ele está é, esperando você cair junto com ela para fazer justo, alguma coisa. Né? E aí, justo. E assim, o problema é que a gente não percebe, já para a gente ir se encaminhando para o final sim, da live. O problema que a gente não percebe é que as nossas ações, elas inevitavelmente vão encontrar outras pessoas e pessoas muito próximas, pessoas que dependem da gente. Né? Eu estava dizendo esses dias que eu não posso parar simplesmente, eu não posso me recusar a trabalhar, eu não posso simplesmente dizer, olha, eu não vou atender hoje, sabe? Porque eu tenho um pai e um irmão que dependem diretamente de mim, uma noiva e uma mãe que dependem indiretamente de mim. sim.
Você tem seu filho que depende diretamente de você. Se você não levanta para trabalhar, você não faz nada, ele vai minguar junto com você, sabe? Você mora com sua mãe, com seu pai, seu irmão, sabe? Eles dependem também de você, sabe? E quando a gente não faz, ou quando a gente deixa as consequências baterem nas outras pessoas, quando são nossas ações e a gente não assume o nosso lugar, o que é que acontece? Eu perco a confiança não só das pessoas que estão ao meu redor, mas a minha própria Uhum. confiança. Eu vejo que eu não tenho força para segurar isso sozinho, e não tem de fato, sabe? Então, imagine o que seria você morar sozinho com o Bernardo, não ter com quem deixar quando você sai para a clínica, Sim. sabe? E você precisa de alguém ali junto com ele. Da mesma forma, como é difícil, por exemplo, eu acho muito engraçado quando eu chego aí, vocês têm viajado, têm ido para Maceió, por exemplo, e a tristeza da casa quando o Bernardo não está. Com silêncio. Porque dizem que a alegria realmente, ele realmente faz uma diferença. E a gente percebe que, poxa, a minha alegria, o meu sorriso, ela depende diretamente de outra pessoa. Sim. O sorriso de outras pessoas depende de você. Entende? Não é o sorriso de você contar uma piada, mas é aquele sorriso sincero. Aquela alegria que vem, né, de estar com outra pessoa. Quando a gente fala que a gente só se constrói em relação, né, Sim. só existe um eu porque existe um tudo O qual eu possa me outro. diferenciar nisso tudo, é justamente aí que está a questão da liberdade. A minha liberdade não começa quando a do outro termina. As duas Uhum. liberdades, elas começam iguais. Sabe? A liberdade do outro começa onde a minha termina. Não. A liberdade do outro começa quando a sua também começa. Você não é diferente dele, filho. Sabe? Você não é É, né? diferente dele. Você tem a mesma circunstância, é feito de carne e osso, tem sangue, tem músculo aí do mesmo jeito. Sabe? Então a gente precisa entender que a nossa liberdade ela não está na nossa circunstância, mas ela está em nós. Né? No Exatamente. que é que eu faço? Não é aquilo que acontece, é o que é que eu faço com aquilo que me acontece. O próprio Sartre dizia isso. Né? O próprio Viktor Frankl vai beber dessa sabedoria existencial Hum. também. Né? Até quando você falou aí da queda, né, do cair, não é o Isso, fato de não cair, mas o que é que eu faço agora, depois que eu cair? Eu vou ficar aqui, aceitando que estou machucado, não dá para subir, eu continuo indo naquele caminho que eu já consegui antes. E ir isso, além. É o que eu faço daquela situação, não é a exato, situação. exato. Isso explica muito, por exemplo, por que pessoas passam pelos mesmos eventos e lidam com eles de forma diferente, Sim, muitas sabe? vezes, inclusive, do mesmo grupo familiar, né, Isso, irmãos. Ah, mas são irmãos na mesma casa, criados do mesmo jeito, mas lidam com as coisas de forma totalmente diferente. exato. Né? É aquela coisa, eu estava conversando com as pessoas essa semana, como os temperamentos são os 9 signos, né? A gente quer justificar tudo pelo temperamento agora. Mas não, eu explodi porque eu sou colérico. Não, eu estou introspectivo porque eu sou melancólico. Cara, o temperamento é importante justamente para que você passe por cima dele. Sim, Né? Você ter a liberdade de entender que, beleza, a tua reação vem do teu temperamento. Né? faz parte de mim, mas não é só isso. Isso, é aquela coisa, como Né? melancólico, eu sou uma esponja, né? Eu absorvo o impacto daquilo Sim. ali e guardo. Oh. Né? Mas eu posso simplesmente considerar que eu posso não guardar isso para mim, eu posso falar, eu posso conversar. Entende? Então, é aquela coisa, eu não tenho que usar o temperamento, e aqui a gente pode colocar N coisas aí. Né? Eu não Uhum. tenho que usar temperamento, camada da O signo, personalidade, como que é isso? signo, sabe? Morada Como algo interior. que define totalmente quem eu Isso. sou. Não é aquela pessoa, não, eu estou na terceira morada. Tá certo, Santa Terezinha. Então, vai orar, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa de relevante com isso. Não é simplesmente você pegar aquilo Sim, ali e usar como estandarte. Não. Sabe? É justamente a gente entender que a minha liberdade, como diz o Frankl, ela não está eu não sou livre, né, de fato. Eu tenho uma estrutura biológica que me impede, eu tenho estrutura sim. social e política que me impede. Né? Por exemplo, eu queria ser muito livre para ir lá dar um abraço em Comadre Elizabeth, né? Minha querida rainha, comadre, né? Minha amiga Elizabeth. Não, eu não sou, sabe? Eu não sou livre para ir para lá. Mas eu posso dar um abraço no meu pai, no meu irmão, na minha noiva, sabe? Ah, é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. Mas eu sou livre para, inclusive, construir um caminho
de chegar até lá. Pode ser que eu não dê de Sim. fato um abraço na Rainha Elizabeth, né? Até porque ou ela morre agora nessa crise, ou a gente vai descobrir Ou de não, fato que né? ela é Porque eu até imortal, né? vi É, um memezinho mostrando justamente as coisas que justo. ela já passou, né? Que você É, fica realmente, ela deve ser é. imortal. Ou é Porque um você... reptiliano, né? Que é uma das teorias. Das, até começam, né? é, Esse largato já, já é. presenciou tais coisas. Eu digo, aí eu ri, Justo, o povo tem uma criatividade. justo. Então é Demais. justamente isso. Eu não sou livre para simplesmente chegar lá na Inglaterra, mas eu sou livre para construir um projeto que me permita chegar lá em algum momento. É como eu digo para os meus clientes, são pontes. Talvez Isso, eu não estou satisfeito aqui, não é o que eu estou fazendo agora, mas isso vai me ajudar a chegar lá onde eu quero chegar. Eu vou construir uma ponte para exato. chegar lá. Se eu vou chegar ou não, não sei. Mas eu É, tenho que fazer alguma coisa que me isso, aproxime, pelo menos, daquilo. exato. Uhum. Perfeitamente. Pois é, Thaís, muito obrigado pela conversa, né? Muito obrigado, Bernardo, também pela Ele participação ficou aí. meio chateado porque ele queria estar ouvindo. Filho, tá difícil com esse fone. Muito Depois a obrigado. gente faz uma live só com você, pronto. Depois a gente faz uma com o Bernardo. A gente vai falar sobre brincadeira em tempos de crise, né? Vamos fazer uma só com Eita, ele. meu Aqui, Deus. vamos construir foguetes e aviões aqui com o Bernardo. Verdade. Obrigado por tirar essa horinha aí para conversar com a gente, participar aqui, Obrigada a né? você, né? Foi, Quem sabe venham outras, com né? certeza. Tem tanto, infinitas possibilidades, né? De Eduardo dizendo conversa. que quer live dos dois toda semana, ó. E o pior é que pra mim não tá aparecendo que travou os Aham. comentáriozinhos. Aí tá em um de tempos atrás, então eu não consegui acompanhar quase nada. Mas quem Mas, sabe, né? sim, Inclusive a de vocês, eu adorei muito também ontem. Já até comentei lá para ter o Tubi. Também tem muito pano para manga, né, né? Das tomadas que vocês tiveram, com né? certeza, com Quem certeza. sabe? E amanhã eu vou estar com mais uma pessoa da família, dessa vez a minha cunhada, Nutri, né, Tamires Barbosa. A gente vai falar sobre alimentação em tempos de crise, né? A gente vai Essa eu conversar vou um ter que pouquinho. acompanhar. É, Necessitada. e na sexta-feira eu tô com uma amiga psicóloga, uma pessoa que eu admiro muito, a Cláudia Macedo. A gente vai falar sobre convivência em tempos de crise, esse monstro que a pandemia trouxe pra gente, né? Conviver, você levantar a cabeça e de repente tem uma pessoa do seu lado Verdade. ali. Então a gente vai conversar sobre isso aí no sábado. Essa live vai ficar gravada até 24 horas, depois ela vai para o YouTube lá no meu canal, certo? Vocês podem acessar pelo É. link aqui na minha bio e vocês vão encontrar todas as lives da semana passada, a de ontem já está lá também. Então, até amanhã, minha gente. Boa noite, muito obrigado por Até um dia vocês. que a quarentena também nos permita, né? Pois é, pois é. Espero que em Estarmos breve. juntos, sim, com certeza. Tchau, tchau, boa noite, Thaís. Tchauzinho. Obrigado. Boa noite.